Então, boa tarde a todos. E eu queria começar por agradecer ao Eduardo e à coordenação do mestrado, que é feita por ele, a oportunidade de estar neste seminário e no fundo, é uma oportunidade para pensar em conjunto, para ouvir, partilhar aquilo que tem sido o trabalho feito e também crescer e ter outras ideias, como o Eduardo disse há pouco na apresentação. Hoje vamos falar, como o Eduardo explicou, vamos apresentar dois trabalhos, portanto eu vou apresentar um primeiro, em que vou tentar fazer um enquadramento daquilo que são as diversas linhas ou projetos de investigação que estão a decorrer e têm estado a decorrer na área do envelhecimento aqui na escola. E depois a Janice vai apresentar o trabalho que ela realizou que concorre para uma destas linhas. Aquilo que eu vou fazer vou ir até andar para trás na máquina do tempo, falar um bocadinho daquilo que se conhecia, falar do estado da arte, daquilo que era o conhecimento no final do século XX e depois falar um bocadinho do que é que tem sido a investigação feita na primeira década do século XXI, portanto mais ou menos entre 2000 e 2010, com alguma flexibilidade, como devem calcular, e enquadrar aquilo que neste momento estamos a estudar aqui na escola e como é que aquilo que estamos a estudar se enquadra naquilo que tem sido o desenvolvimento do conhecimento e conto convosco também para pensar um bocadinho naquilo que pode ainda vir a ser e como é que esta área de investigação e estas linhas de investigação podem crescer. Ora bem, no final do século XX, nós constatámos todos, em termos de sociedade, que a evolução demográfica nos confrontava com uma situação que não era novidade e que tinha sido identificada em todas as projeções 20 anos antes, mas que de repente se tornou realidade e efetivamente não havia a preparação da sociedade para gerir, como eventualmente hoje não há ainda, o impacto que a evolução demográfica tem tido. Portanto, no censo de 2001, entretanto já temos outro, nós sabíamos que 16% da população portuguesa tinha mais de 65 anos. Sabíamos, nessa altura também, que desta população, a população mais frágil, com maior potencial de declínio funcional, eram as mulheres com baixos índices de literacia que viviam em zonas rurais e que tinham pelo menos 3 comorbilidades. Estas seriam as pessoas mais expostas e com maiores fragilidades. Nesta década, e portanto no final do século XX, a grande preocupação era, mas então o que é que acontece às pessoas quando envelhecem? Ou seja, tentar objetivar aquilo que poderia parecer óbvio, não é? Com o processo de envelhecimento. E assim foi, e portanto procurou-se perceber o que é que acontecia, e o que acontecia é que há claramente uma diminuição do equilíbrio da força muscular, da amplitude de movimento à medida que a idade vai avançando. Contudo, aquilo também que foi sugerido e que estava a ser demonstrado era que estas alterações não se podiam atribuir exclusivamente ao processo fisiológico do envelhecimento, mas que se confundiam com os hábitos de vida e com os estilos de vida sedentários já adotados pela sociedade. Quando entramos no século XXI, e portanto na primeira década, grande parte da investigação vem procurar responder a esta pergunta.
que é, então, se o problema não é só com o processo de envelhecimento, se o problema está associado aos estilos de vida sedentários, será que a atividade física é a resposta? Será que, então, vamos supor que a atividade física pode retardar este processo e dar mais benefícios, melhor qualidade de vida, mais autonomia durante o processo de envelhecimento? Pronto, e, efetivamente, com algumas dúvidas no princípio, mas os benefícios de saúde para a população idosa que praticasse atividade física foram ficando mais claramente demonstrados, e isto tanto com estudos transversais que procuram mais associações, como com estudos longitudinais, alguns estudos de coorte, mas outros também estudos experimentais na procura das relações de causa e efeito, e efetivamente foram aqui identificados benefícios de saúde a dois níveis. Por um lado, na prevenção de algumas doenças propriamente ditas, que têm grandes prevalências com o envelhecimento nas idades mais avançadas, mas também no retardar ou no prevenir da instalação do declínio funcional e dos déficits funcionais característicos da população idosa. Aqui na transição entre os primeiros 10 anos e os segundos 10 anos, e mediante esta evidência que surge dos primeiros 10 anos, há recomendações clínicas mais ou menos claras e aceites, tanto ao nível da academia e dos investigadores, como ao nível dos clínicos e na prática clínica. E estas recomendam uns 150 minutos de atividade física moderada por semana, que parecem ser o golden standard da atividade física. É ótimo, faz bem a tudo e, portanto, temos todos que fazer isto, principalmente as pessoas idosas. Especificamente para uma faixa etária mais avançada, foi demonstrado aqui numa revisão sistemática que efetivamente havia algumas especificidades que eram diferentes para esta população, mas continuávamos a falar de uma periodicidade de 3 vezes por semana, 30 a 45 minutos por sessão, pelo menos durante 5 meses. O que é que, mediante isto, foi uma das primeiras perguntas que surgiu? Ok, então, se isto faz bem a tudo, se a atividade física é maravilhosa e fantástica e resolve os problemas todos, qual é o padrão de atividade física das pessoas, nomeadamente da população idosa, em Portugal, concretamente? Havia na altura já alguns estudos, não muitos, com estas caracterizações do padrão a nível europeu, nos países ocidentalizados, mas aqui na altura nós não conhecíamos. E no fundo a questão que se levantou foi, então, qual é o padrão que existe? Será que as pessoas em Portugal, isto é tão aceito que a atividade física é importante e é nesta quantidade, e esta quantidade traz benefícios de saúde, será que o benefício percebido pelo indivíduo, pelo cidadão comum, pelas pessoas, é o suficiente para levar as pessoas a terem um padrão de vida ativo e cumprirem estas recomendações? E então, com o início da atividade de investigação aqui na escola, esta foi uma das primeiras perguntas que nos orientou, e é nesta linha que a Janice vai fazer a sua apresentação daqui a pouco. Portanto, a questão era qual é o padrão da atividade física da população idosa em Portugal e a sua relação com a dor, a autoperceção de saúde, aptidão física e funcionalidade. Sendo que estes outcomes foram escolhidos por serem outcomes relevantes para nós, fisioterapeutas, a autoperceção de saúde também por ser um determinante e estar associada a um conjunto de
problemas de saúde na população idosa, nomeadamente, por exemplo, com o declínio cognitivo, com o declínio físico acentuado, e por isso se tornar um outcome que é relevante para nós, até como preditor de declínio futuro. Eu, entretanto, introduzi aqui também alguma informação, porque no início do século, portanto, em 2011, tivemos um census que nos atualizou sobre a demografia e nos sugere que 19% da população portuguesa tem mais de 65 anos, destes 19, 9 têm mais que 75 anos. E que, naturalmente, esta percentagem tem tendência a aumentar. Sendo que temos uma projeção para 2030 de 24,2%, isto dos mais de 65, e para 2050 de 32%. Portanto, 2030 é daqui a 16 anos e vamos ter um quarto da população não reformada, não é? Porque, entretanto, já mudámos a idade da reforma, mas nesta faixa etária que é oficialmente, pelo menos por enquanto, considerada a população idosa. E então, nesta linha, temos 3 estudos, 2 já concluídos, o da Rita em conclusão agora, e que tentaram fazer a caracterização do padrão da atividade física e estudar a sua associação com alguns destes outcomes. Sobre este trabalho, eu não vou falar muito, porque a Janice vai explorá-lo em maior detalhe, mas vou apresentar aqui uma das tabelas que é do trabalho da Mónica e que eu, nesta fase, chamaria só a atenção para 2 coisas. Estamos a falar de um N relativamente pequeno para este tipo de trabalho, estamos a falar de um estudo observacional, e é um N de 66 sujeitos em meio rural. No entanto, há aqui uma coisa interessante que é, por um lado, com a atividade física moderada, temos associações que estávamos à espera com a força dos membros inferiores, que é o que este teste avalia, com a flexibilidade, com o time up and go, que avalia equilíbrio dinâmico, mobilidade funcional, e com o teste de tolerância ao esforço adaptado aos idosos, portanto, o teste dos 6 minutos adaptado aos idosos, que é os 2 minutos a andar no mesmo sítio. Portanto, aqui estas associações são significativas e era aquilo que estaríamos à espera, mas é interessante perceber que, relativamente à atividade sedentária, não temos nenhuma associação que poderíamos pensar encontrar uma associação negativa, não é? Mas não encontramos, pensando que o sedentarismo estaria associado negativamente com estas características, mas isso neste estudo não se verificou. A Janice vai falar em maior pormenor, mas eu gostava só de chamar a atenção que o instrumento que utilizámos neste estudo e para chegar a estes resultados foi um diário de atividade física em que nos dava uma descrição não só da atividade, mas também do tempo, da intensidade, portanto, algum pormenor sobre o padrão da atividade. Em termos de resultados daquilo que temos estado também a fazer, chamaria a atenção para os resultados do estudo da Rita, que associa a atividade física com os níveis de funcionalidade. Aqui não foi utilizado o diário, mas foi utilizado o IPAS, que é um instrumento que tem sido muito utilizado para a avaliação da atividade física na população idosa e está validado para a população portuguesa, idosa portuguesa, só que o IPAS dá-nos alguma informação menos discriminada do que nos dá o diário. Aqui estamos a falar de um estudo com um N de 70 pessoas, de uma região que nem é urbana nem é rural, é assim, entre uma coisa e outra. E acima de tudo, eu também, de todos estes valores, chamava a atenção para esta associação significativa
com a escala de Lawton e Brody. A funcionalidade hoje em dia é avaliada ainda por estas escalas, que são escalas do século passado, literalmente. São escalas desenvolvidas na década de 60 e 70, mas que continuam hoje em dia a ser amplamente utilizadas e descritas na literatura, independentemente da nossa apreciação pessoal sobre elas. A escala de Lawton e Brody avalia atividades instrumentais da vida diária e a escala de Katz avalia as atividades da vida diária. As atividades instrumentais da vida diária têm o envolvimento da cognição numa proporção maior, e isso é que me parece que pode ser aqui relevante, porque efetivamente estamos a pensar que não é indiferente a questão da cognição quando pensamos nos níveis de atividade física, e há efetivamente uma associação entre uma coisa e outra. Voltando aqui ao nosso cronograma, e já tínhamos estes estudos feitos, e de repente percebemos que há duas publicações com N's muito simpáticos que caracterizam os padrões de atividade física da população portuguesa. Um é um estudo que é publicado em 2011, é feito pelo Instituto Português do Desporto, com um N de 776 pessoas idosas. E, no fundo, estes estudos confirmam aquilo que os nossos com N's mais pequenos também sugerem. Na ordem dos 70%, entre os 70% e os 75% da população idosa portuguesa tem padrões de vida sedentários. Poderemos aqui naturalmente questionar, mas que tipo de instrumento é que é utilizado, como é que é avaliado este padrão sedentário, porque com N's desta dimensão não é certamente nem com IPAs, nem com um diário de atividade física, mas é com uma pergunta, e portanto estamos aqui a assumir uma resposta que é baseada na autoperceção de padrão sedentário ou de padrão ativo, mediante uma escala que é lida às pessoas, mas de qualquer maneira essa é a forma de avaliação destes valores. E depois também há um outro estudo, este sim, com uma população, uma amostra de 2.516 pessoas, e que é um estudo com 95% de intervalo de confiança de representatividade da população portuguesa. Portanto, é um estudo grande, é feito entre a Universidade de Coimbra e a Universidade Nova de Lisboa, das faculdades de medicina, com o envolvimento do Ministério e de um conjunto de outras entidades, e que, mais uma vez, confirma duas coisas que a literatura já nos sugeria e que são confirmadas para a população portuguesa, que são de que, efetivamente, a partir dos 75 anos, o risco de dependência funcional é 2 vezes superior, e que a grande parte da população com mais de 75 anos, portanto 74% das pessoas, têm hábitos de vida sedentários. Ou seja, então nós temos recomendações clínicas assumidas por tudo e por todos, evidência de que a atividade física é efetivamente um benefício claro para prevenir problemas do envelhecimento e promover uma melhor gestão do próprio processo de envelhecimento. No entanto, continuamos com a população em Portugal, a população idosa, com um padrão claramente sedentário. Isto levou-nos a pensar em duas coisas. A primeira, que é pensar na intensidade da atividade física e como é que ela é avaliada. A maioria dos estudos utiliza os METs, que são os equivalentes metabólicos, e uma tabela que foi desenvolvida e trabalhada e atualizada, portanto foi desenvolvida em 1998, mas foi trabalhada e foi atualizada já e publicada de novo em 2010,
em que todas as atividades que vocês possam imaginar, possíveis e imaginárias, têm uma correspondência em equivalentes metabólicos que nos fazem referência ao dispêndio energético que aquela atividade implica. Portanto, nós, depois de alguns outros estudos feitos sobre essa tabela e sobre as atividades, há um critério definido, eventualmente questionável, mas definido e é o que tem sido aplicado, que atividades que variam entre até 1,5 metros são atividades sedentárias, entre 1,5 e 3 são de intensidade ligeira e entre 3 e 6 são de atividades de intensidade moderada e de 6 para cima é atividade física intensa ou vigorosa. E, portanto, quando nós começamos a perceber melhor, isto é um instrumento que é extraordinariamente útil na prática clínica, é extraordinariamente útil para conseguir perceber melhor o que é que se passa e qual é o dispêndio energético e qual é o padrão de atividade das pessoas. Porém, esta tabela e este critério foi desenvolvido com base numa amostra que tem uma média etária de 40 anos. E, portanto, surge-nos a dúvida também se esta tabela se adequa a uma pessoa com 65 ou 75 e como nós temos estado mais preocupados com a população acima dos 75, este ajuste levou-nos aqui a questionar a utilização desta tabela. E nesse sentido, e também em resposta do meu conhecimento, temos 2 estudos agora que sugerem que tem que haver um ajuste. Há 2 publicações que já sugerem que efetivamente não há aqui uma decalagem entre a intensidade. Portanto, estão a ser desenvolvidos 2 estudos, que um está a acabar e o outro ainda não está a acabar, mas vai estar, que estão a trabalhar neste assunto. Por um lado, estamos a fazer com o diário, a tentar perceber se a sensação subjetiva de esforço ao realizar aquela atividade corresponde depois em termos de METs à intensidade que a tabela nos sugere. Por outro lado, estamos, além de utilizar a sensação subjetiva de esforço, estamos a usar também a frequência cardíaca medida, portanto, sendo que a sensação subjetiva de esforço é uma medida mais subjetiva e autorreportada, utilizamos também o cardiofrequencímetro para nos dar uma medida mais objetiva e podermos fazer esta comparação com a tabela e perceber se há algum desajuste. Pronto, isto ainda está em desenvolvimento e não tenho ainda grandes resultados para partilhar convosco. Mas claro que depois, quando nós, a outra grande questão do raciocínio anterior, além desta dúvida sobre como é que avaliamos a intensidade da atividade física, e quando falamos em tudo isto, estamos sempre a pensar nos benefícios de saúde que isto traz para as pessoas. Portanto, isto tudo só faz sentido se houver claros benefícios em termos do retardar do desempenho funcional ou até da prevenção concreta de algumas patologias. Mas começou também a aparecer na literatura, e o estudo da Janice também levanta essa dúvida e ela vai falar-vos sobre isso, se é só a atividade física que influencia os ganhos em saúde ou se também estamos a falar do próprio sedentarismo. Porquê? Porque começou a haver algumas descrições de pessoas que cumprem os ditos 150 minutos, aquele golden standard, por semana, mas fazem num dia e a Janice traz aqui alguma evidência. E, portanto, estão os outros 6 dias da semana com padrões altamente sedentários. E tentar perceber, então, mas quais são os benefícios de saúde? Será que esta pessoa também tem benefícios de saúde? Ou estas que têm este tipo de padrão? E isso levou-nos aqui a algumas questões.
que nos levantam outros dois problemas associados a isto. Por um lado é a adesão a estes programas. Aquele estudo, aquela revisão sistemática que nos sugere mas os idosos com mais de 75 anos têm mesmo que fazer 5 meses de programa, com 3 vezes por semana. Está bem, mas quantos fazem? Quantos é que começam e quantos é que acabam? E o que é que acontece aos ganhos? Por um lado, ganhos ao nível da aptidão física, portanto, da força, do equilíbrio, etc. Mas, por outro lado, ganhos de saúde, o que é que perdura? E este estudo é extraordinariamente interessante porque nos sugere que, efetivamente, ao fim de 23 meses, o grupo de controle e o grupo experimental que fazia o programa estavam absolutamente idênticos e os ganhos não eram nenhuns. Portanto, levanta-nos a questão da adesão, levanta-nos a questão dos efeitos a longo prazo e, efetivamente, o que é que nós queremos. Paralelamente, começa a surgir mais evidência de que as atividades sedentárias são em si um risco, independentemente da atividade física que as pessoas façam. Isto é, eu posso ter aqueles 150 minutos de atividade física, no entanto, também, se tenho um padrão muito sedentário, os meus ganhos são poucos. Benefícios de saúde. Quando eu falo em ganhos, estou a falar de benefícios de saúde. Mas isto tem sido feito ainda e para já em estudos com associações e não propriamente em estudos que nos surgiram causa e efeito. E, portanto, isto é é o levantar de um véu e muito temos que estudar para conseguir perceber se isto é mesmo assim ou não é assim. E então, isto leva-nos a pensar na outra linha de investigação em que estamos a trabalhar neste momento, que, se por um lado, os benefícios a longo prazo são questionáveis, por outro lado, temos os problemas da adesão. Há esta dúvida relativamente ao sedentarismo. Que modelo de intervenção? Porque claramente parecem não ser estes programas que nós temos estado habituados a fazer de 12 semanas. Pronto, a partir de 8 semanas até já tem benefícios, faça 8 semanas. Mas isto aparentemente não traz os benefícios que a literatura nos sugere, que a atividade física parece ter. Surgiram também 2 estudos qualitativos muito interessantes que vão tentar aprofundar um bocadinho as questões da adesão e da percepção que o indivíduo tem sobre os benefícios da atividade física. E a partir daí há aqui, naturalmente isto é a minha interpretação, se vocês forem a ler o artigo, se calhar tiram de lá outras coisas, mas 2 coisas que me parecem relevantes. Por um lado, as pessoas valorizam mais o seu dia-a-dia e a sua atividade do dia-a-dia do que propriamente a atividade física. Portanto, introduzir a atividade física é introduzir um elemento externo e isso não é valorizado pelos próprios. Por outro lado, também, nestas faixas etárias, e isso é relevante, estamos a falar de pessoas com mais de 75 anos, as pessoas sentem ou autopercepcionam mais benefícios se os programas estiverem ajustados às suas necessidades individuais e não propriamente à sua integração num grupo ou num modelo de grupo, com todos os ganhos que sabemos que os modelos de grupo também têm ao nível da prevenção do isolamento, dos contactos sociais, etc. Pronto, isto levou-nos a pensar que, eventualmente, um novo modelo ou um outro modelo de intervenção faria sentido, mais centrado na alteração das rotinas do dia-a-dia das pessoas. Já temos algum conhecimento com amostras pequenas de algumas rotinas, mas olhar para as rotinas e tentar perceber como é que podemos aqui alterar
e alterar o quê? Tentar diminuir o tempo em atividade sedentária e promover o tempo em atividade ligeira, bem, preferencialmente em atividade moderada, mas em atividade ligeira. Claro que há aqui outras questões que se vão levantando. Uma delas são as quedas, eu não falei delas até agora e elas surgem por ser um dos principais problemas nesta faixa etária, com uma implicação que não é só para o próprio como para a sociedade e para o indivíduo, e que é um outcome que, quando trabalhamos nesta população, não podemos ignorar de todo. Mas não surge sozinho, surge também nesta nossa preocupação de tentar perceber se poderemos vir a conseguir diminuir os tempos de atividade sedentária com uma abordagem individual e uma introdução certa, de um apoio tecnológico que nos permita, por um lado, avaliar de forma mais objetiva a atividade realizada e a intensidade da atividade realizada, por um lado. Por outro lado, também que este suporte tecnológico possa servir como estratégia de intervenção para motivar e aumentar a motivação das pessoas durante a adesão de um novo padrão ou de uma nova rotina. E, portanto, na realidade estamos a falar de mudar de hábitos e introduzir novas rotinas sem introduzir grandes alterações, a que esta população é um pouco avessa. Exato. Estes são o conjunto de pessoas que têm até agora trabalhado nos diferentes estudos e que têm contribuído de uma maneira ou de outra. E eu mencionava ali um consórcio de que a escola faz parte, que a escola coordena e que existe com um conjunto diverso de instituições e que também, naturalmente, nomeadamente, por exemplo, porque o consórcio existe no âmbito da prevenção de quedas, vai, de alguma forma, também ter aqui uma parte ativa, ou nós ter uma parte ativa no trabalho também que o consórcio vai fazer, sendo que neste ponto tão ligados. E pronto, e acho que este era tudo o que eu tinha para partilhar convosco.